Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero e acredito que sim. Hoje vamos continuar falando aí sobre motivação e lideranças. Como anda a motivação dos líderes e liderados? Como que anda aí no seu local de trabalho? Eu quero falar aqui um pouquinho sobre a relação entre liderança e motivação. Liderança e motivação são elementos diretamente, interligados e inseparáveis aí. Sempre tem essa correlação. Mais do que isso, são fundamentais para o desenvolvimento aí contínuo, e alcance aí dos resultados extraordinários das grandes empresas ou da empresa na qual você trabalha. Funcionários felizes e motivados, eles produzem mais e melhor, além de se tornar mais engajados e comprometidos aí nos seus afazeres do dia a dia. Chefe é aquele profissional que foi escolhido pela empresa, para gerenciar uma equipe, ou seja, é algo, concedido, ser chefe de um determinado lugar. Já o líder é aquele que conquista a confiança dos seus liderados, os inspira e motiva a trilharem aí um caminho de desenvolvimento. Perceba que é uma escolha, O líder, a gente chama de líder nato isso. Um chefe que apenas dá ordem não é capaz de motivar, seus colaboradores. Isso apenas um grande líder é capaz de fazer. Porque mais do que ordenar, ele passa aí para um senso de propósitos. Ele passa por um senso de propósitos dos seus liderados, gente. Reparem essa diferença coesa, nesse processo. Assim, o grupo se transforma em time e segue firme aí rumo aos objetivos, da companhia. O que a companhia quer chegar, qual é a meta dessa companhia. Então, eu falo aí que tem umas diquinhas aí que eu sempre dou, para potencializar aí a sua liderança, e motivar aí as pessoas. Confira as dicas de como se tornar um líder, de sucesso aí por meios de competência e atitudes de motivação para sua equipe. Quais as dicas que eu posso dar, a respeito disso? Uma das dicas valiosas: reconhecer o valor da sua equipe. Você tem reconhecido o valor da sua equipe? Tem dado mérito ao trabalho que ela tem entregado? Um verdadeiro líder, ele valoriza e promove sempre a sua equipe. Ser reconhecido e respeitado é uma das necessidades básicas aí do ser humano e, portanto, uma das formas mais efetivas aí de estimular uma equipe a entregar os melhores resultados. Em vez de simplesmente cobrar, que os colaboradores tenham um bom desempenho, estimule-os a fazer um trabalho bem feito. Estimule-os a fazer uma entrega legal. Dê feedbacks, falando sobre os pontos de destaque de cada um e as áreas em que precisa melhorar. Sempre tem que ter esse feedback, gente, não tem como fugir disso. O feedback é essencial e importante, seja no dia a dia, seja semanal, seja mensal. Os líderes têm que fazer isso. E esse direcionamento ele faz toda a diferença, para a equipe e o encaminha aí para onde a empresa precisa, otimizando aí os esforços. Uma outra dica: estimule a atitude colaborativa. Tem estimulado a colaboração dentro da sua equipe, da sua empresa? O senso de pertencimento ele gera altíssimo impacto nos resultados e alcance dos objetivos do negócio. Todo profissional ele precisa se sentir parte integrante e útil da instituição. Ele tem que ter o seu valor e seu potencial aí valorizado. Para isso, eu falo que é bom incluir os colaboradores nos projetos, dê abertura, respeito, e confiança para que eles se sintam confortáveis e seguros para expor, propor e agregar com novas ideias e estratégias. Geralmente, as ideias estão ali do lado e o líder não ouviu. Através desse tipo de incentivo, o funcionário se torna mais ativo, participativo e contribui significativamente para o crescimento da empresa, da organização ou do setor, porque tem empresas que têm muitos setores. Uma forma de estimular a colaboração é através de uma definição de metas para serem alcançadas aí em conjunto e não individualmente. Isso é trabalhar em equipe, gente. Uma outra dica legal: preze pelo diálogo aberto. Nunca crie barreiras ou empecilhos para esse diálogo. O diálogo é uma das ferramentas importantes aí para que um líder para que um líder possa motivar a sua equipe aí.
Então, assim, o diálogo é a melhor solução. Quanto mais aberto for esse canal entre supervisor e funcionários, mais forte será a relação de confiança entre todos. Isso é fato já comprovado. Jamais esconda nada, apenas seja claro, né? Quando for extremamente necessário. Além de se comunicar, aí lembre-se de ouvir o que os colaboradores têm a dizer, o que o seu funcionário tem a dizer, né? Procure ouvir isso. Acolha aí as suas dúvidas, né? Sugestões, reclamações. Claro que nem poderá resolver tudo naquele momento, né? Mas só o fato de escutar já será muito positivo aí, né? Para a pessoa que está querendo falar. Através do acolhimento, né, se mostrará aí um verdadeiro guia para todo o time. Alguém que eles sentem e que pode confiar, gente. Uma outra dica: dê condições de crescimento, né, para sua equipe. Sempre valorizar o que ele entregou, né? Quanto mais a equipe se aprimora e se torna melhor no que faz, mais resultados serão alcançados. Cuidar da evolução do seu time é cuidar da sua própria evolução enquanto líder. Só que muitos líderes não têm pensado dessa forma. Você, líder, já pensou dessa forma? Promova, né, e incentive aí o desenvolvimento contínuo dos seus colaboradores sempre. Especialmente por meio de treinamentos, palestras e workshop, conversas, pequenas reuniões, né, pequenos encontros até nos finais de semana, caso não tenha tempo de fazer isso dentro da empresa. Mais do que liderados, os integrantes da equipe, eles são quem? Quem são eles? Eles são seus parceiros na entrega das suas metas, né, do seu processo, dentro do seu local de trabalho. E você quer ir mais longe? Desperte o potencial pleno de todos dentro da sua equipe. Você vai ver como faz a diferença. Quanto mais eles se sentirem que tem espaço para crescer dentro da empresa, mais eles irão se dedicar, beneficiando a si mesmos e aos negócios, né, a própria companhia. Uma outra dica, né? Tenha uma atitude positiva. Muitas vezes a gente não tem, mas ser sempre positivo. A postura de um líder diz muito sobre o comportamento e desempenho da sua equipe. Aqueles que estão sempre tensos acabam aí pensando, né, passando isso, né, para os demais, gerando aí um clima de medo e de insegurança sempre. Então, se por um lado, né, o líder se mostra positivo, né, perante aí os desafios, isso contagia a todos e faz com que eles lidem aí com os problemas e tenham ainda mais motivação aí para poder vencê-los. O líder positivo sempre gera isso, gente. Mas nem sempre, né, alguns líderes estão positivos aí no dia a dia, até mesmo pelas condições de estresse, né, de pressão. Então temos que nos policiar em cima disso. Lembrando que postura positiva nada tem a ver com se apegar ao que não é real, tá, gente? Não é fazer coisas imaginárias. Significa aí que ele dará mais ênfase para as oportunidades do que para os problemas, né? Sempre as oportunidades estarão ali. Então, às vezes, para aquele problema, né, a solução está ali e a pessoa ainda não viu, né? Porque tu está dando ênfase somente no problema. Assim, quando os problemas surgirem, conseguirá enxergar aí com facilidade, né, as possíveis soluções, sem se deixar aí paralisar, né, pelos problemas. Eu falo que a gente tem que estar sempre aí, uma outra dica é estar sempre em busca de novidades. No universo corporativo aí, né, e de gestão de pessoas, sempre surgem novidades, ferramentas e estratégias aí que podem aí facilitar o nosso dia a dia e que nem sempre é visível para a gente, né? Manter-se sempre atento aí a essas tendências, né, para implementar aí, né, e é o que julgar interessante aí para sua equipe, você deve implementar aí no seu local de trabalho. Muitas vezes eu falo que a adoção de uma nova ferramenta ela é capaz de fazer com que o trabalho se torne muito mais eficiente aí no seu dia a dia, né? Uma outra dica legal, gente, seja um exemplo que inspira os liderados. Você é um exemplo que inspira aí os seus liderados? Como que está o seu comportamento dentro do seu local de trabalho? As atitudes do líder aí são como um reflexo para a equipe. Portanto, se comporte de maneira que deseja que seus liderados se comportem. E essa é uma dica valiosa, viu? Isso envolve tudo: postura, forma de se comunicar, né, pontualidade, foco, estar sempre focado, bom relacionamento com todos, né, no seu ambiente de trabalho, né, inspire-os aí através do seu posicionamento. Isso vale muito mais do que qualquer ordem que você possa dar. Às vezes esse comportamento vale mais do que a ordem que você dá no dia a dia. Citações sobre liderança e motivação aí, né, para finalizar,
ela sempre deixa com que os seus liderados ele possam também se motivarem, né? E se engajarem na equipe, né? Através dessa liderança. E aproveite também aí para refletir, né? Cada uma delas. E para você saber aí como que existe uma relação. Eu sempre falo aí, ó, liderança é sobre visão e responsabilidade, não são sobre poder. É uma frase de Seth Berkley. Tem muitas outras frases aqui, gente, legais, ó. Um líder é aquele que conhece o caminho, né, segue por ele e mostra aos demais, do John Maxwell. É legal esse pensamento. Um outro aqui. Um bom líder é aquele que leva um pouco mais da sua cota de culpa e um pouco menos da sua cota de crédito. Do Arnold Glasov, acho que é assim que fala. Olha outras frases aqui legais também de liderança que você pode usar aí no seu dia a dia. Os líderes medianos aí, né, eles elevam o nível de si próprios. E os bons líderes elevam aí o padrão para os outros. Os grandes líderes inspiram outros a elevar seus próprios padrões. Esse é do Woodward. Um outro legal aqui. O desafio da liderança é ser forte, mas não rude. Ser gentil, mas não fraco. Ser humilde, mas não tímido. Ser orgulhoso, mas não arrogante. Ter humor, mas sem loucura. Do Jim Rohn. Gente, são muito legais, né, esses pensamentos, né? Eu gosto sempre de ler eles, deixar aí, né, anotado também em algum lugar, né? Usar em algum elemento de reunião, quando vai passar algum telão, já jogar uma frase assim de motivação. Olha essa aqui que legal. Aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Da Maya Angelou. Essa é uma das que eu mais gosto, gente. Muito boa essa. Meu trabalho não é tornar as coisas fáceis para as pessoas. Meu trabalho é pegar as pessoas incríveis que temos, motivá-las e torná-las ainda melhores. Essa é de quem? Steve Jobs. Essa todo mundo conhece, né, gente? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Não diga às pessoas como fazer as coisas. Diga-lhes o que fazer. E deixe-a surpreendê-los com os resultados. Esse é do George Payton. E uma que legal também que eu acho. Liderança é uma escolha, não é uma posição. Do Steve Covey. São frases legais, gente. O que vocês acharam dessas frases? Alguma que identifique com vocês? Espero que tenha ficado clara aí, né? Essa relação entre motivação e liderança, né? Saiba que esses dois elementos eles devem estar sempre presentes em sua vida, independentemente da posição hierárquica que você ocupe aí uma empresa. E como que está a motivação de vocês aí? Como que está a liderança de vocês aí dentro das organizações? Está legal, está mediana, está fraca, está mais ou menos? Como que está isso, né? Gente, nossos vídeos são curtos, né? Como eu sempre falo. Eu espero que tenham gostado aí desse conteúdo, né? E até um próximo vídeo aí, que a gente possa estar falando de qualquer determinado tipo de assunto. Boa sorte, sucesso sempre para vocês.